Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, vírgula, não só a fazer. Jesus não começou só a fazer, mas Jesus começou a ensinar. E ensinar é produzir conhecimento, e essa é a ênfase da vida de Jesus. Jesus não estava interessado em transmitir informações. Jesus estava transmitindo conhecimento de longo prazo. Transmitir informações é transmitir, é produzir conhecimento curto, simples, tiro curto. Mas a gente vê que Jesus com um propósito enorme, igual ao nosso, porque o propósito de Jesus não é diferente do da igreja, é a mesma coisa, é revelar o Pai, é mostrar quem é o Pai, e nós temos o Espírito Santo para revelar quem é o Filho e quem é o Pai. A gente vai ver que Jesus está interessado não em informar, mas produzir conhecimento de longo prazo. É isso que a gente olha para a vida de Jesus, e a gente vai ver que Jesus está interessado nisso. E tem alguns pontos que ele vai mostrar para a gente, como em Mateus 6,33, que diz, esse texto é conhecido, você sabe, mas eu quero ler, que diz da seguinte maneira: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus é aquele que nos ensina a buscar o reino, mas ele não ensina a buscar somente o reino. Jesus está criando uma escala de valor, onde mostra para a gente que o reino é a nossa prioridade. A gente precisa olhar para o reino do céu, e dentro da nossa escala de valor, o reino precisa ser o nosso maior desejo, nosso maior anseio, o propósito da nossa oração. O Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Estabeleça, Deus, os teus propósitos sobre a nossa vida. É isso que Jesus está dizendo. Mas dentro desse ensinamento de Jesus, a gente vê que tem uma escala de valores dentro daquilo que Jesus transmite ao seu povo, aos seus discípulos, e hoje a essa igreja. O que a gente precisa entender é que nós não estamos aqui para viver somente aquilo que Deus determinar e somente desejar aquilo que está no mundo espiritual. Nós temos responsabilidades, nós temos ações, nós temos comprometimentos, nós temos deveres, e tudo isso está estabelecido na nossa vida. Deus, ele tem que ser aquele que guarda a minha casa, o provedor da minha saúde, mas quem precisa trabalhar para que a minha casa seja abençoada sou eu. Por isso estou de pé. Meu casamento está abençoado por Deus, foi unido por Deus, mas se eu e Carla não fizermos a nossa parte, certamente o nosso casamento vai acabar, mesmo Deus tendo um plano para a nossa vida. Meus filhos estão nessa terra, foram apresentados ao Senhor desde o nascimento, Benjamin por acaso até aqui nessa igreja pelo pastor Felipe, mas se meus filhos não forem educados por mim, por mais que eu entreguei eles nas mãos de Deus, eu vou ver que meus filhos vão crescer aprendendo costumes do mundo. O reino de Deus é a prioridade, mas a gente não vive somente em função do reino de Deus. Até mesmo para o reino de Deus se manifestar sobre a face da terra, a gente precisa testemunhar quem é o cidadão do céu, quem é o povo de Deus, como é que o povo de Deus vive, como anda, como se alimenta, como fala, como manifesta amor, como age com graça, como age com misericórdia, e isso revela a nossa cidadania terrena. A nossa vida terrena é importante para que a gente possa manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. E dentro dessa escala de valor, a gente vai ver que em Mateus 5,16, Jesus vai mostrar um pouco da nossa responsabilidade quando ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus é claro dizendo que nós somos um testemunho daquilo que o céu é aqui na terra. Nós estamos aqui para revelar aquilo que é o céu, não somente quem é Deus, mas como o povo de Deus vive. Nós somos a luz que estamos nesse mundo para brilhar, e olha só a importância do nosso testemunho, para que o mundo que está perdido e não conhece Deus venha glorificar o Pai. E você sabe melhor do que ninguém que só existe glória a Deus após a conversão, só existe glória a Deus após a transformação, só existe glória a Deus após o preenchimento do Espírito Santo. Jesus está mostrando que só vai haver transformação de vida a partir do momento que a igreja estiver brilhando, a partir do momento que a igreja estiver mostrando aquilo que é o reino, transmitindo aquilo que é o reino. Então eu não devo eliminar a importância do reino, eu devo priorizá-lo.
mas eu tenho que ter uma cidadania terrena que vai glorificar o Pai, que vai transmitir quem é Jesus, que vai preencher pessoas com o Espírito Santo e apontar principalmente o caminho da palavra. Mas como é que eu quero fazer isso? Como é que eu quero dizer que as coisas são de Deus? Como é que eu quero transmitir essa verdade? Eu quero transmitir informando. Estou fazendo totalmente ao contrário daquilo que Jesus nos ensinou. De repente a gente conhece alguém e quer que essa pessoa se converta num instante. De repente chega uma pessoa e eu quero que essa pessoa mude de história repentinamente. E para nosso caso, de repente chegou um momento que é um divisor de águas para o nosso país. E a gente trouxe para o nosso coração que um WhatsApp que diz: o Brasil é do Senhor, vai resolver todas as coisas. E uma mensagem no Facebook que vai dizer: Deus acima de tudo, vai resolver todos os problemas. E aí quem não aceita a nossa informação, choca com a gente. A gente elimina, a gente corta, a gente tira, a gente exclui. Não vou seguir, não vou olhar, não vou ver, não concordo. E eu entendo essa questão de luz e trevas não se concordarem. Mas Jesus disse que a transformação do mundo está dependendo da manifestação da igreja. Se eu me afasto, não transformo. Se eu me escondo, não transformo. E o mundo continua perdido. E o que a gente vê? Como é que eu quero fazer isso? É informando, levando informação ao invés de ensino? As informações não transformam vidas. E eu te digo, por mais que uma pessoa emocionada levante a mão em um único culto que ela entrou na igreja e fala: minha vida é de Jesus, se ela ficar só com aquele culto, ela não consegue viver com Jesus. Se ela ficar só com aquela noite, ela não consegue viver com Jesus. Se ela ficar só com aquele dia, ela não consegue viver com Jesus. E aí a gente quer informar, a gente quer manifestar aquilo que produz confusão, aquilo que produz contenda, e aquilo que mostra como nós agimos desesperadamente diante de algo. Aconteceu algo, nós queremos tomar ações. Quando se nós estivéssemos produzindo ensino, certamente o que está acontecendo agora não estaria acontecendo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você está muito sério. Eu estou muito confiante. Porque para mim Deus não perdeu o controle de nada. Mesmo eu fazendo um monte de coisa errada, Deus continua no controle de todas as coisas. Então nós temos escolhido a ação errada, a maneira errada, a atitude errada. E se não tomarmos cuidado, como o pastor falou aqui, o que tem domingo, e a gente se esqueceu do culto e falou da eleição, vai chegar segunda-feira, estaremos comemorando ou estaremos chorando. Depende do seu ponto de vista, sua ideia. Mas um desses dois comportamentos estará se manifestando através da nossa vida. Porém, a partir de terça, possa ser que a gente se esqueça. Porque não há mais a necessidade de informar. Nós teremos 3 anos, 4 anos de um governo que a gente não pode fazer nada. Mas Jesus está mostrando que a importância do ensino é gerar conhecimento de longo prazo. E se nós tivéssemos pessoas hoje estruturadas, alinhadas com a palavra de Deus, com os propósitos de Deus, através de um ensinamento de longo prazo a respeito de ideologias, a respeito da cidadania terrena, hoje não teria dúvidas, hoje não teria tantos conflitos. E a gente corre o risco de fazer a mesma coisa, de se comportar da mesma maneira, de esquecer mais uma vez. Eu quero aqui, até Deus me deu a oportunidade de pregar aqui hoje, faltando 5 dias para a eleição. Eu quero agradecer por essa plataforma, para fazer um apelo para quem me ouve, para quem vai me ouvir, que a gente não pode esquecer disso. Ah, pastor, o mundo pertence ao maligno, amém, mas Deus me colocou no mundo. Não para ser dominado e influenciado pelo maligno, mas para ser luz no mundo. Para dizer quem é Jesus no mundo. Tem mais alguém comigo aí ou não? Quero ouvir um glória mais forte então, para animar. Aleluia. Pertence, amém. Mas eu sou propriedade do céu. E o céu me plantou aqui.
Não me plantou na época de 80, de 70, de 60, mas é para essa geração. É para esse tempo. Nós estamos aqui para agora e Deus quer usar a nossa vida agora. Mas se a gente tentar agir próxima vez, mais uma vez, de maneira desesperada, a gente precisa fazer alguma coisa. A única coisa que as pessoas vão enxergar em nós é confusão, discórdia, contenda. E nem eu, nem você foi chamado para isso. Quando nós falamos a respeito disso, a gente vai ver algumas coisas que se manifestam nas pessoas que Jesus ensinava. A gente olha por profecias e vai ver que havia um que ia trair, isso era inevitável. Não dava para fugir de um traidor. Isso foi anunciado por profetas, isso foi dito por Davi nos Salmos, e a gente sabe que um não daria certo, e Deus já avisou todo mundo disso. Mas quando nós chegamos em Cesareia de Filipe, eu já falei desse texto aqui, Jesus faz uma pergunta. E a pergunta que Jesus faz é: quem estão dizendo por aí que eu sou? E nós vamos olhar agora a capacidade do ensino e a capacidade da informação manifesta na vida das pessoas. Jesus pergunta para os discípulos, aqueles que estão sendo ministrados nesse período por pelo menos 2 anos e meio, de orientação, de comunhão, de desgaste. Mas tem pessoas que só vão até Jesus para buscar o pão. E isso, buscar o pão, basta um encontro. Tem outros que vão buscar Jesus apenas para uma cura. E para cura basta um encontro. Tem outros que nem querem buscar nada, só querem saber quem é, ver. Porque tem um boato, a fama de Jesus está correndo. Porém, quando Jesus pergunta o que dizem que eu sou, a resposta é: uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias, alguns Jeremias, outros dizem que tu é até Moisés que voltou. Olha o que a informação faz. Quem está informado não tem certeza, não tem convicção. Quem está informado não tem estrutura. E aí Jesus vira para eles e fala: e vocês, o que dizem que eu sou? Na opinião de vocês, quem eu sou? E aí Pedro, por revelação divina, vai dizer, porque preste atenção, às vezes nós temos até a revelação divina, pastor, mas por falta de conhecimento a gente não consegue transmiti-la. Por falta de conhecimento a gente tem medo. Por falta de conhecimento a gente está inseguro. Mas são 2 anos e meio de ensino. E aí Deus vem e fala com Pedro. Lá no barco já teve uma experiência tremenda, quando Pedro pega e fala: se afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. Mas olha só que coisa, para vocês, quem eu sou? Vocês que não estão informados, mas que estão ensinados. Vocês que não estão pegando uma manchete de jornal, mas que estão todo dia comigo, quem eu sou para vocês? Tu és Cristo. Não é eu acho que tu é o Cristo. Talvez tu é o Cristo. Mas ele vai dar ênfase e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que estava prometido. E aí eu vejo que o ensinamento produz convicção, certezas, fundamentos que não são abalados. E o que está acontecendo hoje? Por que nós estamos passando por esse confronto? Por que nós estamos tendo tanta dificuldade? Deixa eu te perguntar uma coisa: você já viu alguma dessas filosofias ou ideais? Eu não quero dar nomes aqui agora, mas que não tem o mesmo pensamento bíblico faz. Eles não estão interessados em velhos. Acima de 50 anos, 60, 70, não são importantes para ele. Eles querem pegar com 5, com 6, com 7, na escola, na faculdade. Eles querem pegar novos, não para informar, porque a informação não transforma, a informação não muda. E aí a gente vê ideologia disso, ideologia daquilo, pensamento disso, pensamento daquilo. Mas você olha uma criança que está com 6 anos de idade,
E ela começa a ouvir com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com 12. Quando ela tem 18 anos, ela tem uma faixa na testa dizendo que ela quer ser livre. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. A convicção que está no coração de jovens e adolescentes no nosso país, que são a maioria que busca esses ideais hoje, é algo que está sendo ministrado há anos. E nós estamos achando que uma atitude repentina vai mudar alguma coisa. E aí Jesus pega e fala: olha para mim, aprenda comigo, aprenda de mim. Eu não informo, eu formo. Vou repetir: Jesus não informa, Jesus forma. E eu sou a igreja de... Então eu não tenho que informar, eu preciso formar. Pergunte para 2 ou 3 pessoas que estão aí ao seu lado, de janeiro até aqui, você já formou quantos? Pergunta aí, por favor. Mais alto, pega na mão dele. Você já formou quantos de janeiro até aqui? Você não falou sobre ideologias, você não falou sobre pensamentos, você não falou sobre métodos, você não falou male da Bíblia. Mas agora você se levantou para dizer: a vontade de Deus é essa. Mas como é que a gente diz que essa é a vontade de Deus para pessoas que não conhecem as estruturas de um padrão divino para um governo? Estamos apanhando porque queremos. E estamos sofrendo porque temos buscado essas coisas. Eu tenho pouco tempo aqui, eu preciso correr. Mensagem aqui para a gente falar até dia 30. Está entalada aqui, pastor. Mas olha só que coisa. Você consegue perceber a diferença do ensino e da informação? Quando olhamos para Jesus, Jesus pregava, tinha um culto de domingo, amém? Que bênção! Começava com a escola bíblica dominical e café da manhã, celebração à noite, o culto pegava fogo. Segunda-feira, ensino. Terça-feira, ensino. Quarta-feira, ensino. Quinta-feira, ensino. Sexta-feira, ensino. Sábado descansa. Domingo, culto. Segunda, ensino. Terça-feira, ensino. Aí quando o apóstolo Pedro é tomado pelo sinédrio, e aí vão interrogar Pedro, ele abre a boca e começa a falar, não para. Vocês estão falando do quê? Vocês rejeitaram a pedra de esquina, a pedra do fundamento, vocês rejeitaram o Filho de Deus. E as pessoas estão falando, mas como é que eles podem falar com tanta autoridade? É porque foram preparados para se comportar daquele jeito. Foram ensinados a viver daquela maneira. Jesus gastou a sua vida, Jesus implantou os seus métodos, Jesus criou o fundamento no coração daqueles homens. E nós não podemos ser os crentes bitolados que pensam ceticamente no reino dos céus, e agora em 7 dias nós vamos orar, e Deus vai responder. E Deus vai se atentar. Ah, pastor, a oração não é poderosa? É. Mas tem coisa que a gente nem precisa orar, irmão. Deus faz alguma coisa aí, faça a sua parte, que eu te ajudo. Aleluia. Você já ensinou alguém esse ano? Realmente você já ensinou alguém? Você já gastou sua vida? Eu tenho hoje a alegria de ser pastor de igreja. Vou falar que dor de cabeça, que BO, porque você pega mentes que estão formadas, pessoas que têm 50 anos, culturas, sentimentos foram impregnados ali naquela mente, e agora você precisa pegar, eu ia falar um martelo e um ponteiro, você precisa pegar uma britadeira, para você tentar colocar um pensamento novo dentro dessa pessoa.
Eu ensino pessoas dentro da casa de recuperação e pense você que a igreja é tão difícil assim. Não, a casa de recuperação ainda é pior. São duas bombas que Deus colocou na minha mão e falou: Haroldo, estou contigo, meu filho. Faça a sua parte aí, eu vou te ajudar. Mas ensinar pessoas é a coisa mais difícil que existe. Se eu quiser manipular essa xícara daqui para cá, acabou. Se eu quiser trazer ela de volta para cá, resultado garantido. Se eu quiser dar ela para o pastor, eu entrego na maior facilidade. Mas não dá para mim pensar que um encontro, um culto, uma reunião, um connect é suficiente para que a vida de alguém se transforme. Eu preciso gastar minha vida transmitindo os fundamentos da palavra de Deus.